Então, muito bom dia a todos. Neste fim de semana de confinamento, isto é uma ótima forma de passarem o tempo e de contatarem com várias pessoas e vários contextos. O que eu vos queria dizer hoje, muito rapidamente, é que nós, no Departamento de Física, olhamos para o mundo lá fora e, de certo modo, por força das nossas responsabilidades de investigação e de formação, vemos os estudantes que saem, que se graduam, a ir para hospitais e instituições de saúde, para organizações internacionais orientadas para os problemas científicos, para a indústria de equipamentos, para sistemas de qualidade e de metrologia, para atividades de computação científica e, de uma maneira geral, utilizando o calão atual de data science, e uma pequena parte ficar nos sistemas de investigação e desenvolvimento e ainda menor atualmente no ensino. Vemos também, por força das competências genéricas que vocês apreendem e consolidam ao longo do vosso crescimento durante cerca de 5 anos, vemos-vos serem contratados por consultoras precisamente porque não têm medo de atacar sistemas complexos, interfaces e formas de avaliar o desempenho de sistemas, trazendo para outros domínios, levando para outros domínios muitos paradigmas, modelos, conceitos, abstrações com que se habituam a lidar quando olham para sistemas mecânicos, eletromagnéticos, sistemas de partículas, sistemas quânticos, etc. E, sobretudo, como eu prefiro olhar para isto, procuramos que vocês tenham alguma sensibilidade àquilo que eu chamo pipelines do conhecimento, que no fundo são cadeias de valor associadas no início à geração de novo conhecimento, depois à sua transformação em conhecimento aplicável potencialmente, porventura, em alguns casos, conhecimento aplicado, e eu insisto um bocadinho para que separem a palavra aplicável da palavra aplicado, porque na vida real não é nada a mesma coisa. E da forma como convencemos e lidamos com o mundo exterior não é nada a mesma coisa. E finalmente, em alguns casos ainda, a partir do conhecimento aplicado é possível transformá-lo em produto, em sistemas que funcionam, se vendem, têm mercado e geram, digamos assim, uma realimentação destes pipelines de conhecimento. Isto é feito quase sempre em contexto fora da academia, em contexto de empresas e instituições. Do Departamento de Física, os outros diagramas que aqui estão, vocês já os conhecem, pelo menos aqueles que já cá andam há algum tempo ou que estão agora a sair da faculdade, já conhecem os nossos contextos de formação, os nossos contextos de investigação e, no fundo, as palavras-chave que, de alguma forma, estão por trás da vida de todos os dias da maior parte dos docentes e, por tabela, da maior parte dos alunos que estão nas fases mais avançadas, tanto em termos de mestrado como em termos de doutoramento. No fundo, isto é um apanhado das palavras e dos temas e dos problemas de física relativamente aos quais é possível encontrar atualmente ainda competências, pessoas que têm experiência, etc. Eu queria aproveitar para vos chamar a atenção para dados que foram publicados em finais do ano passado pelo American Institute of Physics. Porque é que eu vou buscar os resultados americanos? Bom, primeiro porque existem. Depois porque a realidade americana, embora muita gente possa dizer que é muito diferente da nossa em Portugal, e constitui uma realidade de certo modo equivalente à nossa realidade europeia. E Portugal, fora do contexto europeu, é relativamente pouco e relativamente insignificante, pelo menos na área científica. E, portanto, aquilo que se passa nos Estados Unidos, de alguma forma, é aquilo que se passa na Europa, com algumas diferenças. Mas eu acredito um pouco na força dos grandes números e quando estão em causa mercados e sociedades com cerca de 350 milhões de pessoas, de alguma forma, que sobretudo partilham o mesmo sistema económico e o mesmo processo democrático de tomada de decisão, no fundo a estatística acaba por nos mostrar aquilo que vai inevitavelmente acontecer, às vezes com algum atraso, mas provavelmente cada vez menos por força dos processos de globalização e da comunicação instantânea. E neste contexto chamamos a atenção aqui para estes dois documentos de outubro de 2020, portanto são relativamente recentes, um orientado para os mestrandos, ou para aqueles que acabaram um mestrado, e outro orientado mais para os doutorados, sobretudo foram inquiridos neste documento, aquilo que eles andaram a fazer durante os últimos 10 anos depois do doutoramento, e portanto são outras tantas histórias de vida.
Destes documentos, eu gostaria de vos mostrar alguns dados muito rapidamente, na esperança que vocês vão ler os relatórios, que são relativamente sintéticos. Este aqui, no fundo, eu só o meti aqui porque esta faixa verde que aqui está com 7% incide sobre os chamados desempregados. E como estão a ver, é uma faixa mínima no contexto da situação de emprego dos graduados em Física nos Estados Unidos. Portanto, isto é um sinal de confiança, não quer dizer que isto não seja penalizador para as pessoas envolvidas, mas é um sinal de confiança. A maior parte dos graduados em Física estão empregados. E onde é que eles estão empregados? Bom, como estão a ver aqui, cerca de mais de 50% no sector privado. Uma pequeníssima parte na parte pública de ID de universitária, uma pequena parte no ensino secundário, uma pequena parte no funcionamento do Estado e uma pequena parte também, isto é relevante nos Estados Unidos, muito mais que na Europa, na parte militar. Em que é que eles estão a fazer um ano depois de se graduarem? Basicamente, eles mantêm-se ligados à atividade de formação, seja em Física e Astronomia, ou em Engenharia, a parte de Leão, dados e Informática e outras atividades de Ciência, Tecnologia, Medicina e Engenharia. Portanto, eu penso que isto são mensagens interessantes. Estes dados foram obtidos com 3 fornadas de graduações em 16, 17 e 18, e, portanto, de alguma maneira, presumo que espalhem razoavelmente bem aquilo que vai acontecer na Europa para vocês, o vosso mercado de atuação não é certamente Portugal, mas é o mundo e, no mínimo, a Europa. Na área, estes 2 gráficos também achei interessantes porque chamam a atenção para as competências, para o conhecimento e para as competências, portanto, skills, tanto de natureza científica e técnica, como de natureza interpessoal e de gestão. E vêm aqui as 10 coisas mais referidas como relevantes no seu dia-a-dia, e é por isso que nós, enfim, procuramos, mas ainda de uma forma um bocadinho extra na faculdade e no departamento de Física, chamar a atenção para a necessidade de que vocês cultivem e desenvolvam estas competências e, no mínimo, tenham conhecimento que elas podem ser extremamente relevantes na forma como vocês lidam com o mundo lá fora. Estes gráficos estão divididos na parte do sector privado e no sector académico, digamos assim. Há pequenas diferenças, há sobretudo pesos relativos, a ordem é ligeiramente diferente, como é evidente, mas, mais uma vez, desafio-vos a irem olhar para estes gráficos com um bocadinho mais de cautela. Este outro par de gráficos chama a atenção para aquilo que as pessoas consideram como fatores de sucesso à esquerda e fatores de dificuldade à direita. E, portanto, estão aqui os 10 mais referidos por todo o universo de respondentes. Mais uma vez, o enfoque é diferente consoante se está no privado, na academia ou no Estado, de alguma forma. São tão importantes os que valorizam positivamente a integração da pessoa no mundo, como aqueles que penalizam a sua inserção e dificultam o emprego e, sobretudo, uma vida condicente com os objetivos que vocês têm. Aqui embaixo, isto não é para ler, é apenas para chamar a atenção. Eu não sei quantos rapazes e raparigas estão aí à frente, mas para chamar a atenção que há pequenas diferenças entre os fatores de sucesso da perspectiva dos homens e das mulheres e dos fatores de dificuldade, tanto na perspectiva dos homens e das mulheres, que vale a pena ler com algum cuidado. Na Europa, eu já mostrei isto certamente a vários de vocês, em 2019 ou seja, há relativamente pouco tempo, foi publicado um documento pelo European Physical Society que tem este título, a importância da física para as economias da Europa, e é um marco importante porque pela primeira vez se assume que uma linguagem de natureza político-económica que fala em business baseado na física e atividades baseadas na física. Se nós ligarmos isto com a prioridade política que tem sido prestada, nomeadamente em Portugal, ao número de entradas para os cursos de Física, Matemática, isto traduz alguma coisa relevante
que me parece que vai verificar, pelo menos durante os próximos anos. Vamos ver como é que é o peso relativo entre as entradas na área da saúde por causa da situação pandémica em que estamos. Mas, de qualquer modo, a formação em matemática e em física, em sentido lato, é reconhecida e politicamente assumida como cada vez mais importante para a formação, para a consolidação da riqueza europeia e para os percursos de vida de todos aqueles que têm que viver numa sociedade globalizada. Neste relatório há uma lista de atividades baseadas na física, é o anexo 2. Eu tenho aqui esse anexo. Só se virem bem, há aqui muitos sectores. Isto, no fundo, para aqueles de vocês que conhecem o CAI, que é o Código de Atividade Económica em Portugal, isto, no fundo, corresponde ao CAI europeu. Portanto, é esta NACE, que, no fundo, é a classificação das atividades económicas. E em todas estas que aqui estão, vocês, se pensarem em 5 segundos, percebem bem qual é a ponte que se estabelece nestes pipelines que chegam a produto ou a serviço, qual é a ponte que está estabelecida com o conhecimento que vocês adquiriram na vossa formação em física, seja qual for o nível. Mas atenção, há aqui uma condição absolutamente necessária, infelizmente não suficiente, mas absolutamente necessária. Não é possível, seja qual for o domínio do conhecimento em que vocês querem, do domínio em que vocês queiram atuar, não é possível desconhecer como funciona a economia no seu todo, os mercados de uma forma mais específica, as empresas do ponto de vista interno, da forma como tomam decisões, os Estados, infelizmente, porque a parte de ideia universitária académica continua a ser, em grande parte, fórum privado dos Estados, sobretudo na Europa, e as organizações em sentido lato, uma vez que neste mundo globalizado há inúmeras arquiteturas, inúmeras geometrias multilaterais, multinacionais, de cooperação, mais ou menos federais, mais ou menos desagregadas, e é um pecado mortal para quem quer fazer vida em física e tem uma bagagem de conhecimentos técnicos que quer pôr à disposição dos outros e em seu benefício pessoal, obviamente. É um pecado mortal fingir que não se conhece a forma como o contexto em que a pessoa vai atuar funciona. Quem insistir em não perceber o funcionamento da economia, e não é necessário ser economista para perceber como funciona o mundo económico, não é necessário ser economista ou gestor para perceber, no essencial, como é que os mercados evoluem e por que razão é que eles são condicionados. Idem para as empresas do ponto de vista da microeconomia, idem para o funcionamento do Estado e para a interface com a política, idem para o funcionamento das organizações multilaterais que têm regras de jogo e financiamento muito próprias. Portanto, eu insisto nisto, vocês não podem ignorar durante o vosso percurso académico e, sobretudo, enfim, à medida que se aproximam do fim dos estudos, não podem ignorar isto, e isto não significa nem cadeiras curriculares formais em economia e gestão, significa que têm que olhar os olhos para o mundo e ver, perceber, tentar perceber como é que as coisas funcionam, por muito complicadas que vos pareça o processo do ponto de vista lógico, do ponto de vista da objetividade, do ponto de vista muitas vezes da ética, mas vocês têm que perceber como é que as coisas funcionam. Mas todos nós andamos aqui, de alguma forma, para olhar para a forma como o universo funciona. Mas com estes últimos slides queria apenas recordar-vos que no Nobel do ano passado chegou-se à conclusão que aqui no centro do Sagitário tinha que haver um buraco negro. Mas isto parece ciência e é ciência. Mas atenção, pensem no pipeline de conhecimento que permitiu chegar a este tipo de resultados. Pensem na quantidade de observatórios, de telescópios, de sistemas de data science, sem os quais teria sido absolutamente impossível chegar a estes resultados. Podem não gostar nada da astronomia, isto é apenas um exemplo, mas não abstraiam da cadeia extremamente complexa de sistemas, organizações, envolvimentos, pessoas, perfis técnicos, perfis científicos que são necessários para chegar a este resultado. Da mesma forma, esta imagem do buraco negro que todos vocês conhecem de 2019, bom, porventura o exercício vai ser repetido para o buraco negro que deve estar no centro da galáxia anterior, porventura em 2022, e mais uma vez tenham em conta que há uma gigantesca infraestrutura técnica de engenharia e científica por trás desta imagem que transcendem muito, digamos assim, o caráter apelativo e que nos faz sonhar daquilo que está aqui à frente dos nossos olhos. Indo também aos últimos Nobres, indo aos últimos Nobres, peço desculpa, isto aqui é um problema técnico, vocês ouviram já falar das ondas gravitacionais, certamente, que foi objeto de Nobres anteriores.
Elas foram detectadas com um interferómetro chamado LIGO, que tem apenas 3 ou 4 quilómetros é um interferómetro de Michelson com 3 ou 4 quilómetros. Demorou cerca de 20 anos a fazer, envolveu milhares de pessoas, cientistas, técnicos, muitos deles físicos, e que porventura nos anos 30 irá dar lugar a um telescópio europeu chamado telescópio de Einstein, que, enfim, vai ser triangular e que vai passar dos 3 km do LIGO para os 10 km. A quantidade física de engenharia que vai estar associada ao desenvolvimento dessa infraestrutura cai perfeitamente dentro do âmbito da vossa vida útil como físicos. E este é apenas um exemplo daqueles exemplos que mais me tocam de perto e queria-vos chamar a atenção para que nunca se esqueçam que neste conceito genérico de pipeline de conhecimento, o conhecimento, a curiosidade científica se alia à competência científica das pessoas e permite que elas sejam envolvidas em inúmeras atividades aplicando o seu conhecimento, muitas vezes um bocadinho longínquas daquilo com que elas saíram da faculdade a sonhar, mas no fundo isto vai fazer parte da vossa realidade, é uma constante, já desde o Renascimento que os cientistas precisavam de mecenas para poder viver e ao mesmo tempo financiar as respectivas atividades. Os mecenas do século XXI são diferentes, a organização é diferente, mas o envolvimento coletivo é de certo modo semelhante. Portanto, era isto que eu vos queria dizer e espero que tenham um ótimo dia a falar com pessoas diferentes e a ouvirem coisas diferentes.